Agora sou eu que hablo. Vejo que Santiago Cedres já ligou. E então, vou tentar compartilhar a minha pantalla. Acá. Vamos ver. Acá está. Vou compartilhar minha pantalla. Vamos ver se é possível. Uhum. Então, essa, como todos sabem, é a sequência né, do curso Flácias que foi aprovado para ser apresentado no Congresso de Flácias. Então, queridos, vamos ver. Mi tema é o climatério, a sexualidade e as preocupações da mulher em lo climatério. Então, acá está um pouquinho de minha vida profissional e eu trabalho com sexologia há mais de 20 anos, sou presidente da Flácias, tenho todos os títulos que tinha que ter em Brasil para poder trabalhar como especialista em sexologia e sexualidade. Queridos, isso seria um pouco do que vou falar, porque as preocupações das mulheres seriam principalmente ter vida sexual com prazer e sem dolor, satisfação sexual e marital, e também há um pouco de preocupação sobre perda de beleza juvenil, e com isso aumentar as possibilidades de infidelidade, de divórcio e do marido casar-se com uma mulher mais jovem. Então, vou explicar para vocês sobre essa possibilidade também. Então, sempre temos que pensar em fazer uma diferenciação. Quem é essa mulher que lhe gusta ter uma vida sexual plena em el climatério? Ela está sola? Tienes novio? Tienes esposo? Qual é o histórico ginecológico da mulher em lo climatério? Ela tinha cirurgias prévias? Tinha atrofia genital ou não? Ela tinha dolor no coito, tinha mal-estar pelas fogatas, ou tinha perdida urinária, cistite, hace uso de alguma medicação. Então, em todas essas possibilidades, teníamos que fazer um trabalho conjunto do sexólogo, que não é médico, junto com o ginecólogo. Queridos, teníamos que também fazer perguntas sobre as medicações, os remédios que a mulher tinha que tomar. Então, sabemos que há vários remédios que estão acá no diapositivo, que podem prejudicar o desejo sexual, como beta-bloqueadores, adrenérgicos, álcool, que é super comum, as pessoas quedarem embriagados, narcóticos, antiandrogênicos, antihipertensivos de ação central, todos os antidepressivos que aumentam a serotonina, os remédios que bloqueiam a dopamina, os que atuam sobre o GABA, e os que atuam sobre os receptores de histamina. Então, também acá teríamos que pensar que há outros remédios que atuam sobre o orgasmo, como os bloqueadores de receptores alfa-1 adrenérgicos, altas doses de narcóticos e, novamente, o álcool, todos que atuam sobre o GABA. Então, dá problema de desejo e de orgasmo, e os que atrapalham o desejo, ativando a serotonina, também causam problemas além do desejo sexual, prejudicam o orgasmo. Então, a proposta sempre é pensar em diminuir a dose ou substituir por outro fármaco. E, claro, a questão é que mulheres que teriam muita facilidade de ter orgasmo são menos afetadas por esses fármacos. Temos que pensar que há uma situação comum
em las mujeres no climatério, que há uma baixa em los níveis de estrógenos, que podem e que estão relacionados com o quê? Qual é a relação dos estrógenos? Estão relacionados com a idade e a menopausia. Então, a baixa de estrógenos pode causar atrofia vaginal e dor no coito, que chama dispareunia. E a dispareunia dor em coito pode levar à diminuição do desejo sexual, e a atrofia genital pode ser a provocação de diminuição da lubrificação vaginal e também ser a provocação da diminuição da excitação sexual como um todo, a excitação sexual psicológica además da lubrificação vaginal. Temos que saber que há vários fármacos que podem serem usados para tratamento da atrofia genital, como tibolona, estrógenos transdérmicos, cremas à base de estrógenos intravaginais, crema por exemplo, esse crema é um crema novo aqui no Brasil, de prasterone, que é DHEA, a testosterona intravaginal, que não é possível ter no Brasil, também podemos usar, e não é aprovado oficialmente no Brasil, mas já há estudos sobre laser, o fotona e o CO2 fracionado. E já há novos estudos também sobre radiofrequência para tentar ajudar mulheres com atrofia vaginal. Nos Estados Unidos da América, temos os PMFN para tratar dor coital, causada por atrofia de los genitales de la vagina. Então, temos que pensar que outra situação que contribui para a atrofia é a inatividade sexual. Então, as mulheres, em relação aos homens, são as que têm mais dificuldades para manter uma vida sexual ativa. Isso é verdade ou não? Sim, é verdade. Por razões psicoculturais, muitas mulheres associam a vida sexual com o romance. E quando se separam, não praticam autoerotismo, o que agrava se já existia a presença de atrofia vaginal. Eu sempre digo que a vagina é democrática, mas essa frase é para chamar a atenção para a situação que alguma prática excitatória, não necessariamente em pareja, como durante a prática do autoerotismo, pode ajudar. Então, podemos fazer autoerotismo com os dedos sobre o clitóris, sobre o genital, ou usar algum joguete sexual. O ideal, principalmente em las mulheres com essa idade, seriam os joguetes sem pirras. Por quê? Porque muito atrito, muita fricção em uma região que já está sensível pela idade, por la atrofia, pode causar problemas. E o ideal é os materiais de silicona e de pele sintética, porque são mais fisiológicos, mais macios. Então, quando uma pessoa faz uso exclusivo e repetitivo de los vibradores, qual é o problema? Existe uma inversão dos famosos dos Fs, proposto por Kaplan. F maiúsculo, fantasia, e F minúsculo, fricção. Então, vai se acostumar com um estímulo muito poderoso que outra pessoa, homem ou mulher, porque pode ser uma pareja lesbiana, não vai ter capacidade para proporcionar. Então, e além disso, pode causar mal-estar. Se a atrofia é muito grande e teriam pilas, podem causar mal-estar e desconforto, o que não é o objetivo
de los juguetes sexuales. Entonces, quando estamos falando de possível efeito sobre desejo sexual, podemos pensar em la menopausia, em pós-menopausia e menopausia, em usar tibolona, estrógenos transdérmicos. Há outras possibilidades acá em Brasil, como testosterona via oral, que não é boa, porque tem passagem pelo fígado, mas também podemos fazer a combinação de estrógenos mais andrógenos. Tríbulos terrestres é uma opção que eu não vejo muito resultado, mas é uma opção que está no mercado acá em Brasil, né? Eu acho que meus pacientes teriam já problema há muitos anos. Então, talvez em pessoas que tinham desejo sexual hipoativo há um ano, pode o tríbulos terrestres ajudar. E se temos que escolher um antidepressivo para uma depressão que não é grave, que é inicial e que é fraca, podemos talvez pensar em usar bupropiona. Ou mandar a ser creme com testosterona, mas isso não é off-label, porque não é aprovado, por exemplo, em meu país, usar testosterona para mulheres. Además, não há para comprar em farmácias, teria que ser uma formulação que o médico poderia dar sua prescrição, mas a agência que fiscaliza os medicamentos em Brasil não tinha dado permisso para o uso da testosterona. Em Europa e nos Estados Unidos, em pré-menopausia, em Estados Unidos, temos, há uns 4 ou 5 anos, fibrancerina. E de Europa, tinha testosterona PETs transdérmicos, que foi retirado do mercado, a amava intrinsa. Então, há vários remédios em estudo, mas que não foram aprovados ainda pelo FDA americano. Então, na verdade, dois tinham testosterona misturados com sildenafila ou bupropiona, e um tinha só testosterona em forma de gel. E a última droga que tinha 2 anos sido aprovada pelo FDA americano, é o bremelanotide, que atua nos receptores de melancortina, no receptor 4R, mas principalmente no R1, né? 4R e no 1R ou R1. Então, ela atua inicialmente no núcleo arqueado do hipotálamo, e depois ela potencializa o desejo sexual jogando dopamina na área pré-óptica medial que está em rubro, e a área em azul, o círculo em azul, é o núcleo arqueado do hipotálamo. Então, a bremelanotide é um agonista, e vocês viram no estudo de Lori Broto, que mostrou um diapositivo sobre bremelanotide, qual é a eficácia? 35%. Então, todos sabem que placebo tinha uma resposta até 30%. Uma droga considerada inativa tem uma resposta até 30%, e bremelanotide, então, tinha uma vantagem de 5% sobre placebo. E o problema é que é uma injeção. Então, vem com uma jeringa pré-carregada e tinha que ser aplicada pela mulher 45 minutos antes do coito, e tinha doses máximas de 16 doses máximas ao mês. Então, queridos, se formos a fazer um grande resumo de todos os problemas sexuais que as mulheres tinham, a exceção são mulheres com dolor coital de curta duração. Nestas mulheres, por que são exceção? Porque podemos realmente usar com grande eficácia remédios para tratar a atrofia, principalmente se a mulher hace quimioterapia, radioterapia, se tinha sacado os ovários,
por uma cirurgia, né? Ou se tinha sofrido uma castração química por alguns remédios. De todos os outros problemas, disfunção do desejo sexual, disfunção da excitação, disfunção do orgasmo, são melhores tratados pela sexologia, pela psicoterapia, seja individual de pareja. A linha conductual cognitiva ela é mais usada a nível mundial, né? E se usa também dentro da conductual cognitiva o processo conhecido como um conjunto de técnicas chamado terapia sexual e também o mindfulness. Então, poderíamos pensar em técnicas generais da terapia sexual para tratar desejo, falta de desejo, excitação sexual. Temos que pensar em dar suporte para a mulher, a pareja, identificar crenças, valores, usar a reestruturação cognitiva, providenciar informações sobre a resposta sexual, trabalhar com fantasias. Mas se tinha problema de desejo, já estão ausentes a fantasia. Continuando as técnicas generais que podem ser usadas, o coito proibido é muito famoso, né? Foi proposto por Marcel Johnson e focalizar as sensações também. Primeiro grado 1, depois grado 2, depois uma técnica de Kaplan, que é distrair-se do que te distrai, melhorar a comunicação e melhorar a intimidade da pareja. Então, queridos, né, se nós pensamos em técnicas já específicas, não generais, para tratar a excitação sexual, que pode ser consequência, a disfunção de excitação sexual, que pode ser consequência da diminuição, da atrofia provocada pela baixa de estrógenos, as técnicas são imaginar-se como participante de uma situação sexual, enfocar-se no conjunto das respostas e das experiências desencadeadas pelos estímulos, como também em los estímulos. Que o estímulo sexual preferido aumenta a excitação subjetiva e o estímulo sexual não preferido vai aumentar a excitação sexual genital. Então, ainda falando de técnicas para termos aumento da excitação sexual, essa questão do mindfulness proposto por Lori Broto, aumentar a consciência das sensações corporais, dispensar mais tempo em el juego erótico pré-coital. Também podemos estimular a parede vaginal anterior, que é onde tem clítoris. Podemos pensar em usar a técnica do menu del sexo, baseado em pensar em sexo várias vezes ao dia. Então, queridos, né, vamos identificar os comportamentos pró-sexuais e eliminar os comportamentos e pensamentos negativos. Vamos tentar restaurar os incitadores sexuais que Kaplan ha mencionado, como a sedução, a paixão, o enamoramento, invertir em si mesmo, não descuidar da aparência física, e invertir em el outro, e validar e estimular o comportamento do outro, porque é tudo um conjunto para o outro se sentir valorado. Invertir em la relação, criar tempo disponível para a relação, o que estávamos falando com o Stuart agora. E eu faço sugerência de criar islas de ócio, islas de isolamento da pareja, para proteger a privacidade. Ha se publicado isso em o ano 27, né? Muitos anos atrás, 13 anos atrás. E a técnica do menu do sexo se realiza em 4 etapas, e eu sou autora da técnica, que faz a publicação em 2005. Então, o terapeuta irá fornecer uma lista de películas e livros e pedir para que a mulher elija as cenas que são agradáveis. E ela vai fazer 2 coisas com as cenas agradáveis.
não é a cena que vai pegar fogo, porque tinha desejo sexual hipoativo. Então, as cenas que tinham um potencial erótico, ela elige e ela vai fazer duas coisas. Vai memorizar as cenas agradáveis e vai fazer um mini vídeo de las cenas elegidas. Então, e depois vai fazer o que com essas cenas elegidas? Vai pensar em mirar o vídeo ou acessar sua memória de las cenas elegidas 3 vezes ao dia. Então, e vai poner o despertador del móvel para ajudar em essa tarefa. Então, de manhã, de tarde e à noite, 3 vezes ao dia, vai pensar em sexo de modo positivo, mirando o mini vídeo que hace hecho adelante de la película ou usando sua memória. E ela vai pensar mais durante as sessões semanais de terapia, vai pensar mais em sexo, em romance, virar o vídeo, e também vai fazer tudo isso antes de encontrar o parceiro sexual. E tudo isso vai fazer com que a mente da mulher se torne mais erótica. Então, temos que erotizar sua mente, porque primeiro tinha que haver sexualidade positiva em sua cabeça. Primeiro, tinha que ela, usando o que pode ser afrodisíaco, as cenas, porque você vai pensar no penúltimo sexo, no último sexo, está há 2 anos, 3 anos, tendo sexo por obrigação. Então, não posso usar a memória com o parceiro oficial, mas não tem memória negativa com Tom Cruise, com Bandeiras, não tem memória positiva com películas internacionais, com o homem de película internacional. E o homem não está na calle de sua cidade. Então, Tom Cruise, Antônio Bandeiras, não são problema para seu matrimônio e nem para seu marido, mas ter fantasias com seu vizinho, com seu colega de trabalho, isso sim é problema para o novio ou o marido. Então, queridos, temos que também pensar na situação de la idade vinculada com a solicitude de divórcio. Sabemos que mundialmente são as mulheres que pedem mais divórcios, mas o que acontece é que quando temos avanço de la idade pode afetar que tão atrativa se vê a pareja. E também que se há grande diferença de la idade, a pessoa mais jovem tinha mais possibilidades de cuidar da pessoa que tinha mais idade, né? Porque provavelmente a que tinha mais idade vai ser a que vai se enfermar primeiro. Então, queridos, há um medo sobre o homem hacer o pedido de divórcio e a ver o divórcio e a mulher quedar separada, quedar divorciada e o marido contrair matrimônio com uma chica mais jovem. Então, é um medo velado, mas ainda, quanto mais tradicional a cidade, cidades pequenas, as mulheres tinham mais medo do que cidades grandes, porque em cidades grandes há um maior volume, um maior número de homens disponíveis, mas sabemos que depois dos 60 anos, há maior mortalidade dos homens arriba dos 70 anos. Então, há menos homens disponíveis quando a separação, o divórcio, se hace com 55, 60 anos da mulher, porque não há tantos homens disponíveis, principalmente nas cidades pequenas, para a mulher poder enamorar-se novamente. E a maioria das mulheres não se permitem
ter uma relação com homens mais jovens por uma questão cultural. Então, esse medo velado existe sim, e é uma preocupação da mulher que já tinha os filhos casados, os filhos cerrado a graduação em la universidade, né? Mas, por outro lado, o que os estudos informam? Se o homem ou a mulher divorciada se casar com alguém mais jovem. Quanto dura a satisfação? Quanto dura a satisfação quando a pareja tinha uma grande diferença de idade? Então, todos, homens e mulheres, estão mais satisfeitos quando o outro é mais jovem. Mas quanto dura a satisfação em esse novo casamento? Para homens, a satisfação dura de 6 a 10 anos, e depois a satisfação cai. E para as mulheres, hasta 6 anos de matrimônio. Então, quando os casamentos, o novo casamento se hace com homem ou uma mulher que tinha idade similar, essa caída em la satisfação não ocorre. Então, as mulheres, eu digo para elas, não, pode ser que vá quedar divorciada e ele se casa com uma tica mais nova, mas a satisfação não vai durar muito tempo. E por que? Por que os estudos dizem isso? Então, esse estudo acá é de mais de 3.374 parejas, com 3 anos de estudo continuado, investigação continuada com várias entrevistas. E acá, outro estudo de há 3 anos atrás que diz que correlaciona a idade com choque financeiro negativo. Então, quando as pessoas teriam idade similar, quando há um problema com a plata, essa pareja tinha suas preferências de consumo muito similares. Então, é possível que sejam mais capazes de se encaixar numa situação de crise financeira, de choque financeiro negativo. E sobre choque na saúde. Então, o que há na literatura, nesse estudo que há encerrado 3 anos por detrás, então, quando a pareja é composta de 2 pessoas de idades muito diferentes, elas se veem muito afetadas quando alguém queda enferma. Por quê? Porque o outro é pobre substituto da pessoa que ficou enferma. Pobre substituto tanto no mercado profissional como nos labores de hogar, porque são situações muito específicas quando tinham muita diferença de idade. É isso que os trabalhos informam. Então, queridos, né, esse mesmo trabalho diz sobre o conjunto de choque financeiro associado com o choque da saúde, que parejas de idades diferentes se veem mais afetados em sua satisfação conjugal quando ocorreu esses choques, tanto financeiro quanto em la saúde. Então, não há se vamos pensar em las pesquisas, eu diria que não há lógica, e não é muito estimulante ler essas pesquisas se está pensando em casar com uma pessoa muito mais jovem. É totalmente desestimulante saber as pesquisas, porque realmente teriam preferências muito diferentes para como divertir-se, como gastar a plata, e não consegue substituir o outro
na manutenção financeira da casa, da família. Então, sabemos que, claro, com a internet e a possibilidade de encontrar uma pareja que não mora tão cerca de sua casa, ha aumentado o número de contatos virtuais entre as pessoas, o que ha facilitado ter um novo novio, uma nova novia. E também as pessoas estão... a sobrevivência é muito maior, as pessoas estão vivendo muito mais. Então, cada vez é mais comum, mesmo para as mulheres em el climatério, casar-se, volver a separar, volver a coquetear, volver a casar-se. Há uma reinvenção de los vínculos em la madurez. E há novas configurações familiares. Isso todos sabemos. Então, eu diria que estamos, há uns 15 anos ou 20 anos, vivendo um novo climatério, uma nova meia-idade, para homens e para as mulheres. É que, para as mulheres, a queda hormonal, ela tem um marco, diferente de para os homens, que há a diminuição dos hormônios é gradual. Então, queridos, sobre o climatério, nós teríamos que pensar que o resgate da saúde sexual da mulher ajudará a sentir-se sexuada, ou seja, capaz de sentir desejo sexual e de despertar o desejo sexual do outro, de ter prazer, de como perceber que é uma pessoa interessante, que tem experiência e é capaz de realizar novos sonhos, incluso em el plano sexual. Então, é muito importante ter a capacitação para tentar ajudar a mulher em seus problemas orgânicos e suas preocupações emocionais em essa fase, essa etapa da vida. E é possível trabalhar em equipe multidisciplinária, porque sempre haverá um ginecólogo por perto para ajudar com os problemas orgânicos, mas ter todo o entendimento dos fatores emocionais que podem estar preocupando essa mulher nesse período da vida é muito importante. Por isso que o nome desse curso são atualização em la sexualidade e as preocupações em las fases da vida, em las etapas da vida, porque se há uma preocupação persistente e muito presente em la cabeça da mulher, em la mente da mulher, e isso motiva sofrimento. Então, queridos, isto é o que eu tinha preparado para falar e me charla com vocês. Acá estão minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Tinha um website internet que se chama Terapia do Sexo, tudo junto, .med.br. Muitas graças por ter escutado. Agora vou mirar se há alguma pergunta. Acá também tinha a biografia. São muitos estudos. Então, vou parar de compartilhar a pantalla para que eu possa mirar as perguntas. Eu vejo que Santiago Cedres já está acá. Sim, já está acá, Santiago. E eu vou ver se tinha alguma pergunta acá. Vamos ver. Acho que não teríamos. Não sei. Podes mirar, Santiago, se há pergunta? Acho que não há.
Sí, a ver. Excelente, muchas felicitaciones. As always, Jackie, excelente, Sí, sí. brillante. Y, Este, excelente Brad Pitt, pone acá. Porque sí, lo querido. nombraste, felicitaciones. Muchas gracias, muchas La gracias. verdad que Sí, sí, perfecto. sim, e claro que tudo que falei será complementado por sua charla, Santiago, porque Sí, o que acontece é que a maioria das mulheres tinham uma pareja de idade similar, o que os estudos dizem que é bueno, pensando que em choques financeiros e choques em la saúde. Em la pandemia, isso aumentou incrivelmente. O choque financeiro se está presente em todo o mundo. mm, E as pessoas reaccionam de modo diferente, de acordo com suas preferências de diversão, de consumo. Então, se estenderam uma idade similar. O que é a maioria? É uma exceção, ocorre pessoas com 20 anos de diferença, e o tradicional é que o homem seja a pessoa com mais idade. Mas as pesquisas não são muito estimuladoras de exacto, es así. casamento com uma tica mais nova. É que os homens não estudam os trabalhos. Se mirassem a ciência, iam ver que a tica mais nova vai quedar muito molestada, porque não vai poder sair para bailar, porque não há plata, não há dinheiro. Então, temos, é claro, eu trabalho numa equipe multidisciplinar é muito importante, pode ser um clínico geral que entenda de mulher, e claro, pode ser um ginecólogo, pode ser um geriatra, que também entende de pessoas de mais idade. Então, dou muitas graças a todos que estiveram com nós outros acá. Sempre temos mais de 100 pessoas presentes, né? Em alguns momentos tivemos 130, 140 pessoas presentes, e é um curso de uma tarde toda, então tem uma larga duração para abordar todas as etapas da vida. E então, Santiago,